Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo. Eu sou o Alex, aqui é vocês. Fazendo mais um vídeo aí, para que vocês possam acompanhar a respeito da palavra de Deus e que tem acontecido no nosso meio cristão, que é a falta de interesse. Tem havido muita falta de interesse do povo cristão em aprender a palavra, porque eles têm trocado a palavra de Deus por experiências emocionais, experiência de convivência com pessoas, pessoas querem viver experiências, mas elas não querem viver a experiência da palavra de Deus, ter o conhecimento da palavra de Deus. Então, por isso eu estou fazendo essa série de leitura no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é a base da onde vai ser estruturado todo o conhecimento a respeito do Deus Criador dos céus e da terra. Não só o livro de Gênesis, também tem o livro de Êxodo, livro de Levítico. Esses 5 livros são os 5 livros que Moisés escreveu. Lógico, o final do livro de Deuteronômio não foi ele, porque ele morre. Então alguém escreveu no lugar dele, né? Então nós temos aí uma coletânea, né, de ensinamentos que vai vir em breve, ensinamentos para o povo de Israel, que vai começar no livro de Êxodo, que é uma nova etapa, né? E a gente está quase finalizando já, acho que falta 3 capítulos, nós estamos no capítulo 37, vai ter o capítulo 38, 39 e 40. Daí acho que, 48, está no 47, 48, 49 e 50, acho que acaba. E aí nós vamos entrar numa nova jornada. Então é importante que você fique aí comigo e acompanhe comigo toda essa jornada. Eu leio a Bíblia e faço comentário para que você entenda e compreenda os tempos e as épocas e o que de fato está acontecendo ali. E hoje nós vamos ver o que de fato está acontecendo quando José ele termina de assentar a sua família, né, colocar a sua família, estabelecer a família dele na terra de Gósen, ali na terra de Ramsés, né? E ele vai colocar essa família lá, e a sua família vai ficar ali por mais 5 anos, porque vem 5 anos de fome terrível sobre a terra do Egito. E eu também estou dizendo nessa leitura que a vida de José do Egito, ela tipifica a vida de Cristo. Quando Cristo veio, Cristo, ele nos comprou, né, do mundo para fora. E vamos entrar no assunto agora, que José é muitas vezes mal entendido. Eles não conseguem, como muitos escritores, muitos autores ou acusadores de José, por eles não entenderem o plano de Deus desde Gênesis capítulo 3:15 até o final, que é onde todas as coisas são restauradas, por muitos terem uma teologia que não contempla a linhagem de sangue piedosa e não consegue entender que Deus está trabalhando na vida de cada personagem, de cada filho dele que ele chama, de cada servo que ele chama para si, que ele elege. Ele está usando a vida daquela pessoa para tipificar a vinda do seu próprio filho, para que quando o seu filho vier, quando ele vir restaurar todas as coisas, as pessoas o reconheçam e saiba que esse, quando Cristo veio, esse é o verdadeiro Salvador do mundo. Não é como os outros salvadores, não é como José, né? Não é como Sansão, não é como
Gideão, não é como qualquer outro salvador que salvou e libertou o povo. Não é como Davi. Ele é completo, ele é perfeito. E em tudo ele tem uma perfeição. E a história de José hoje está ligada, hoje nós vamos verificar isso, que José vai comprar toda a terra do Egito e dar ao faraó. E faraó vai se tornar senhor e toda a nação do Egito, menos os seus parentes, lógico, naquele momento, mas no futuro vai vir outro faraó que o Egito vai entrar em conflito, em guerra, e vai trocar a dinastia do faraó que está lá, vai trocar o rei, e esse rei vai apagar tudo que existiu antes, ele vai apagar, inclusive a história de José, e daí ele vai tomar o povo da terra de Gósen como seus escravos também. E o povo de Deus vai se tornar escravo, sendo que não era para eles serem assim, se o faraó lembrasse do que José fez. Mas o problema é que provavelmente o faraó que entrou, né, alguns dizem que eram os Ixos, né, que eram outros povos que moravam ali por perto, tinha a mesma cultura que os egípcios, só que tomou uma dinastia de um outro lugar, veio e tomou aquela dinastia de faraós que era grato a José e a sua família pelo bem que ele fez, pela salvação que ele promoveu. Então, hoje nós vamos ver que José vai comprar toda a terra do Egito. E o que isso aí tem a ver com Cristo? O que isso tem a ver com Cristo? Eu vou mostrar para vocês o que isso tem a ver com Cristo. Primeiro nós vamos ler a história de José e depois eu vou mostrar o que isso tem a ver com Cristo. Então, se você quer saber o que isso tem a ver com Cristo, fique aí. Não saia daí que eu vou trazer o versículo onde mostra que Jesus fez a mesma coisa que José fez. Jesus fez, só que não como José, e não como o faraó, e não como o Egito. Tá? Ele fez de uma forma maravilhosa, perfeita e acabada de uma vez por toda, porque ele é o próprio Deus. Porque quando Deus está fazendo as coisas, ele faz perfeito, pronto e acabado. Não precisa acrescentar e não precisa nem tirar. Está tudo pronto e acabado e em perfeita harmonia. Então vamos ler a história de José, a administração de José, né? A gente vai ver aqui. Deixa eu colocar aqui um pouquinho maior. A administração de José. Como é que José administrou todos aqueles bens? Gênesis 47, versículo 13. A essa altura, né, depois de 2 anos, a escassez era tanta que se esgotaram todos os mantimentos. E havia gente passando fome em toda a terra do Egito e de Canaã. Com o tempo, vendendo cereais para o faraó, José arrecadou todo o dinheiro do Egito e de Canaã e o depositou no tesouro do faraó. Quando acabou o dinheiro do povo do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram implorar a José: não temos mais dinheiro, mas por favor, dê-nos alimento ou morreremos de fome diante dos seus olhos. José respondeu: visto que seu dinheiro acabou, traga-me seus animais. Eu lhes darei alimento em troca. Então eles entregaram todos os animais a José em troca de alimento. Falei aqui 17, né? Então eles entregaram seus animais a José em troca de alimento. José lhes forneceu mantimento para mais 1 ano em troca de seus escravos. Mais 1 ano em troca de seus cavalos, rebanhos de ovelhas, bois e jumentos. 18. Mas aquele ano chegou ao fim, e no ano seguinte o povo voltou a José, dizendo: não
Não podemos esconder a verdade. Nosso dinheiro acabou e nossos rebanhos e gado lhe pertencem. Não nos resta coisa alguma para oferecer além do nosso corpo e nossas terras. Por que morreríamos de fome diante de seus olhos? Compre nossas terras em troca de mantimento. Oferecemos nossas propriedades e a nós mesmos como servos do faraó. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique vazia, desolada. Assim José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível, e em pouco tempo todas as terras passaram a ser propriedade do faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos. Tá vendo? José tornou todos escravos de faraó. Conforme a Septuaginta e o Pentateuco samaritano, o hebraico traz, os transferiu todos para as cidades. Quer dizer, tirou o povo do campo, já que não tinha como trabalhar no campo, e já que não tinha mais gado no campo, só o faraó tinha comida tanto para o gado como para o povo. Então ele transportou e mandou todo mundo vir para a cidade para ficar ali comendo, né? E todos viram escravos do faraó. Essa ideia não é ideia boa, tá? Mas fazer o quê, né? Não tem, e José está comprando eles por completo, fazer uma tipificação do que Jesus fez, e nós vamos ver como é que Jesus fez. De uma extremidade do Egito à outra, as únicas terras que ele não comprou foram as dos sacerdotes. Eles recebiam do faraó uma porção regular de mantimento, por isso não precisavam vender suas terras. 23. Então José disse ao povo: Hoje eu comprei vocês e suas terras para o faraó. Em troca, fornecerei sementes para cultivarem os campos. Quando vocês os ceifarem, 1/5 da colheita será do faraó. Fique com os outros 4/5 e use como alimento para vocês, para os membros de sua casa e para suas crianças. Tá vendo como José ele foi justo? Ele podia deixar 1/5 para o povo e pegar 1/4 de quinto, né? Ele podia pegar a parte maior para o faraó e deixar o povo com a parte menor. Ele fez o que ele já tinha feito durante os 7 anos de fartura, né? Ele decretou a lei que 1/5 de toda a colheita seria para o faraó e que os outros 4 poderia ficar com o povo para comer e se alimentar. O Senhor salvou nossa vida, exclamaram. Permita-nos servir ao faraó. Então José mandou publicar um decreto que vale até hoje na terra do Egito, segundo o qual 1/5 de todas as colheitas pertence ao faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não foram entregues ao faraó. Enquanto isso, o povo de Israel se estabeleceu na região de Gozan, no Egito. Ali adquiriram propriedades e tiveram muitos filhos e sua população cresceu rapidamente. Quer dizer, o povo começou a multiplicar rapidamente. Depois de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos. Portanto, viveu ao todo 147 anos. Então, Jacó ficou com 17 anos ali, né? Junto com José ainda vivendo. Então ele viu Efraim, viu Manassés, tudinho crescer. Quando se aproximava a hora de sua morte, Jacó chamou seu filho, José, e disse: Peço que me faça um favor. Coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure que mostrará sua bondade e lealdade a mim, atendendo a este último desejo. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, leve meu corpo para fora do Egito e sepulte-me com os meus antepassados. José prometeu: farei como o Senhor me pede. Jure que o fará. Insistiu. José fez o juramento e Jacó curvou humildemente a cabeceira de sua cama. Jacó. A Septuaginta traz Israel se curvou em adoração. A adoração apoiada em seu
em seu bordão, né? No caso aqui é o cajado, né? Foi isso que ele fez. Então, Jacó pediu para José que levasse os restos mortais dele, quando ele morresse, lá para a terra de Canaã, onde o seu pai e sua mãe teria morado, né? A Septuaginta traz Israel se curvou de adoração apoiada em seu bordão, comparar com Hebreus 11, 21. Então, isso está sendo refalado lá em Hebreus 11, 21. Agora vamos para o próximo capítulo. Então, aqui está a história de José. Vamos ver se dá para entrar no próximo capítulo. Também Jacó vai abençoar Jacó vai tomar os filhos de José para si. Efraim vai se tornar o cabeça, apesar dele ser o mais novo, Manassés é o mais velho, mas ele vai tomar Efraim como o filho de o mais velho. Então a história vai se inverter. Como no caso dele, a história vai se inverter. Mas eu não vou entrar aqui, porque eu quero mostrar para vocês que o que José fez do capítulo 13 até no final, no capítulo 31, que ele comprou toda a terra do Egito em troca do mantimento. Isso foi justo? Naquele tempo era justo fazer isso? Porque durante os 7 anos, eles viram, o povo do Egito viu o que José estava fazendo. E eles sabiam o que ia acontecer, porque José, durante 7 anos, tomou 1/5 de toda a colheita do Egito e guardou em celeiros. E por que o povo não fez o mesmo? Por que os egípcios também não fizeram o mesmo? É porque certamente eles não creram. Só o faraó acreditou. Só o faraó creu e se preparou para aqueles 7 anos de miséria que ia se estabelecer sobre a terra, onde um sol escaldante, falta de chuva, falta de alimento, a terra passou por esse ciclo. Gente, a terra sempre passa por ciclo de esquentamento e esfriamento, e muita chuva, pouca chuva. Então, nesses últimos dias, também estamos vivendo o tempo assim. Nós estamos vendo que a chuva está minguando cada vez mais, o calor cada vez mais intenso, a diminuição da água. Isso é normal. Por causa do quê? Porque o campo magnético da Terra, ele se mexe, ele varia a sua localização. Quando ele se mexe e ele sai do seu local, todo o sistema é perturbado. E aí ele vai passar um tempo sem controle, o controle que antes tinha, a mesma forma de ação que o campo magnético fazia com o sistema de chuva de verão e de inverno, ele fica desregulado, porque ele saiu da sua localização, só que isso é um período de tempo e depois ele retorna. Quando ele retorna, você vai ter muito, muito tempo de fartura, de chuva e de tudo mais. Mas os homens hoje em dia, a falsa ciência, esse cientifismo, né? Quer dizer, tá colocando a culpa no homem porque eles querem estabelecer o plano deles, né? Que você não vai ter nada, mas vai ser feliz, de colocar toda a população da Terra debaixo de uma servidão e de uma escravidão. E eles estão usando. Eles sabem que esses ciclos existem, mas eles querem
se aproveitar desse ciclo onde a Terra vai esquentar, onde a alimentação vai dar uma diminuída drástica, eles estão colocando a culpa no homem, no carbono, disso, daquilo, outro. Por quê? Porque eles querem tomar as propriedades, as terras dos homens, culpando os homens pela sua desgraça. No caso de José, ele não estava culpando as pessoas por causa da seca, mas porque Deus tinha revelado que isso é um ciclo natural que acontece na Terra. Mas hoje nós temos aí os meios científicos, né? Está dizendo que vai haver que vai ter seca, que vai ter tudo mais, diminuição de alimento e tudo mais, e de chuva, porque é o homem que está causando isso, quando na realidade não é o homem que está causando isso. Isso é um ciclo natural que sempre existiu. Ó, Abraão passou por esse ciclo, ele desceu para o Egito. Isaac passou por isso, mas Deus abençoou e ele teve uma colheita farta e muito boa. Jacó está passando por isso, e no futuro vai ter isso de novo. A história de Noemi é isso, é esse problema. A história de Noemi, uma grande fome na terra. Sempre existiu esses ciclos de secas, de grande abundância, e sempre vai existir, tá? Mas o inimigo está usando isso para poder escravizar a raça humana. Agora vamos lá entender. Vamos ver lá no texto que eu falei para vocês, aonde Paulo vai explicar o que Jesus fez, que é parecido com o que Colossenses, tá lá no livro de tá lá na carta de Paulo aos Colossenses. Eu parei no 48, né? Jacó abençoou Ramsés e Efraim. Parei no 48. Eu li o 47. Agora eu vou pro 48, né, no futuro. Próximo vídeo é 48. Vamos para Colossenses. Vamos ver se está aqui no. Assim como José foi usado para criar e preparar o Egito para a seca que havia vindo, Deus preparou José, e José foi enviado de Deus na frente dos seus irmãos para poder preparar grande abundância de alimento para a salvação. Jesus também veio da parte de Deus, veio como Deus para nos salvar da grande seca, da grande miséria que existia naqueles tempos a respeito de Deus. Porque todos, inclusive o seu povo de Israel, já tinham se esquecido de Deus, as suas autoridades, sumos sacerdotes, fariseus, escribas, zelotes, herodianos. Todos aqueles que se diziam ser de Deus estavam perdidos, estavam vivendo no deserto, num mundo sem Deus. Uma grande fome, uma grande miséria de Deus. Então, Cristo é supremo. O Filho é a imagem do Deus invisível. Então, no mundo onde não tinha Deus, Cristo veio sendo a imagem visível, uma imagem do Deus invisível. E é supremo sobre toda a criação. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, que são as invisíveis, né? Aquilo que só dá para ver pelo microscópio, né? E as coisas espirituais, né? Que são invisíveis a nosso olho nu, né? Como tronos, reinos, governantes, as autoridades do mundo invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo.
Aí não. Ele é o primeiro em tudo. Ele é o primeiro em tudo. Inclusive significa que ele é o primeiro a morrer, tá? Ele é o primeiro a padecer e a sofrer na morte. Deixa eu marcar aqui para não esquecer. Jesus é o primeiro a morrer como cordeiro. Lá em Apocalipse 13:8 diz assim: o cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Antes que Adão e Eva morressem fisicamente, Cristo como cordeiro já tinha morrido, por mim e por você. João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro é aquele que morre como cordeiro. Noé ofereceu holocausto com cordeiros e animais, representando Cristo. Jó ofereceu animais em holocausto, representando Cristo. Abraão ofereceu, representando Cristo. Ofereceu animais, cordeiro, oferecendo Cristo. Ele ofereceu o seu filho, mas não o seu filho morreu, mas representava Cristo. Deus tinha o cordeiro ali no pé de arbusto, que ofereceu no lugar de Isaac. Jacó fez oferta e holocausto ao Senhor em Betel, representando Cristo. Israel ficou até Cristo vindo oferecendo holocausto, representando Cristo. Então, Cristo foi o primeiro a morrer. A morte teve como primeiro alvo o Filho de Deus, porque foi isso que Satanás quis. Para a gente entender a rebelião de Satanás, nós temos que trabalhar em cima do entendimento judaico a respeito de ablusões de ofertas e sacrifícios, que o cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, ele entrou em uma batalha ferrenha e com o inimigo, e o inimigo sabia que o herdeiro do governo da terra, o verdadeiro dono da terra, Criador dos céus e da terra, tudo foi criado para dar ao Filho, que é Yehusha, e Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Tudo foi criado, que nem está dizendo aqui, ele é o princípio, ele é o primeiro em tudo, para dar ao Filho. Então, desde o princípio, Satanás almejou a posição do Filho, de querer receber glória, receber poder, honra e majestade no lugar do Filho. Porque Satanás curtiu em seu coração esse desejo de querer se assentar no trono de Deus ou estar acima de Deus, querer tomar o lugar do Filho. O Filho representa o Pai. Se o Filho representa o Pai, e o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, que nem Jesus diz, então ele queria tomar a posição do Pai, usurpando o trono do Filho para usurpar o trono do Pai. Então o plano de Deus traçado desde o início foi, assim como na história de Jó, Deus não entra numa batalha contra Satanás, quando Satanás se apresenta lá no céu, reclamando que ele rodeava pela terra e passeava por ela, tomando conta daquilo que é seu. E Satanás vai oferecer de fato a Jesus todos os reinos da terra.
Satanás vai oferecer a Jesus: olha, todos esses reinos, esses domínios, é meu. Se tu, está em Mateus 4, se tu somente se prostrar e me adorar, eu passarei a ti. Você terá toda a honra, toda a glória, né? Por quê? Porque ele estava tentando usurpar o lugar de Cristo, tentando trocar toda a existência de Satanás, desde o início até o ser jogado no inferno e no lago de fogo. Ele quer porque quer usurpar o lugar do Filho de Deus, que usurpando o lugar do Filho, ele usurparia o lugar do Pai também. Porque essa é a ideia da monarquia. Tá? O Filho toma o lugar do Pai, quando ele reinar, né? Mas o Pai não morre, o Filho também não morre, então ninguém toma o lugar de ninguém. Por isso que o próprio Pai é o Filho e o Filho é o Pai, é uma pessoa só. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. Tá? E sendo que é um só. Então Satanás, desde o início, ele tenta usurpar o lugar do Filho para tentar tomar o trono do Pai. Esse é o desejo dele. Então, o Senhor Deus fez do seu Filho o Cordeiro. Por quê? Porque ele vai enfrentar Satanás não pelo seu poder de Deus soberano, porque Deus é um Deus justo. Ele não entra numa batalha com ninguém, que como ele é um rei justo, ele não entra numa batalha tomando a sua posição de Deus. Então Jesus, quando entrou numa batalha contra Satanás, contra a morte e a destruição que ele colocou, que ele incentivou Adão e Eva a participar, que era o mesmo sentimento que ele tem. Por quê? Porque Satanás agora, sabendo que existe um rei físico na terra, porque Adão e Eva foram criados, então Deus está estabelecendo uma monarquia na terra, o seu reino, que é o reino de Deus, o filho dele vai se assentar nesse trono. Só que Satanás está vendo que Satanás viu a oportunidade em Adão e Eva de também usurpar o trono do rei soberano sobre toda a terra. Tomar o reino da mão de Adão, porque Deus vai estabelecer o reino dele justo e perfeito na terra, a partir de Adão e Eva, de um povo e uma nação que vai invocar o nome de Deus e vai adorar e prestar culto a Deus. Só que Satanás tem em seu coração a maldade e a perversidade. E Deus não vai deixar isento, não deixou isento Adão e Eva desse conhecimento do bem e do mal. Colocou no fruto e deixou a oportunidade deles crerem em Deus e permanecer fiel a Deus, toda a sua descendência ser uma descendência abençoada, ou participar daquele fruto. E Satanás os instigou, enganou Eva, e o marido, que não foi enganado nem por Satanás, nem por ninguém, mas tomou do fruto e morreu junto com a sua esposa. Por amor à sua esposa, ele morre junto com ela. Então, por assim dizer, Satanás usurpa. De novo ele vem e usurpa o trono, usurpa o reinado, do reinado de Cristo, o Filho de Deus. Só que, nesse usurpar, que ele causa a morte em Adão e Eva, Deus já tinha a solução para tudo isso, porque ele não viu que Eva e Adão iam pecar. Ele tinha certeza absoluta que eles iam pecar. Porque é plano de Deus e propósito de Deus para a sua manifestação, para confrontar em uma batalha o próprio inimigo, o próprio Ra-Satã, através de um corpo humano, que não é um corpo espiritual, mas é um corpo terreno, feito de uma matéria física, uma matéria para nós física, né? Uma matéria aqui na Terra, aonde Deus vai revelar e mostrar para Satanás que aquele que tem direito ao trono é aquele que o obedece e o segue
e o ama com todo o teu coração. Não é isso o primeiro mandamento? O primeiro mandamento lá de Êxodo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Tá entendendo? É tanto amar como sendo uma pessoa espiritual com a sua alma, se amar a Deus com a sua alma está ligada com a de Deus, e você como homem adorar o único Deus e Senhor aqui na terra. Tá? Então, nesse aspecto de cumprir tudo isso que era para Adão cumprir, ser rei, sacerdote e profeta aqui na terra, Adão falhou e perdeu. Mas Deus, em Gênesis 3:21, providenciou um animal, provavelmente era um cordeiro, que morreu para cobrir o pecado de Adão e Eva. Apocalipse 13:8. O cordeiro de Deus, né, lá em Apocalipse falando a respeito do... Deixa eu ver aqui. Estou parando aqui para em Colossenses, né? Colossenses 1:20, né? Vamos ver, Colossenses 1:20. Deixa eu marcar aqui. Colossenses 1:20. Aqui está falando sobre adoração à besta. Quem vai adorar a besta? Quem são os adoradores da besta? Aqui, ó. E todos os habitantes da terra adorarão a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro. Tá vendo? O Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Que foi morto antes da criação do mundo, ó. Ou desde a fundação do mundo. Ó. Em 13:8, né? Que é a mesma coisa. Ele está falando a mesma coisa. Então, o Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Tá vendo? Nessa versão aqui, né? Na NVT. Na versão ARA é desde a fundação do mundo. Então aqui remete, aqui faz Apocalipse 3:21. Quando Adão e Eva pecou, e eles tentaram cozinhar roupa para cobrir o seu pecado, a sua nudez, aqui, ó. Aqui, ó. A religião que eles criaram, ó. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estava nus. Gênesis 3:7. Por isso, costuraram folhas de figueira, em outra versão é cozinharam folhas de figueira, umas nas outras, para se cobrirem. Mas não adiantou cobrir, porque Deus chamou e falou com ele. Aí no 21, quando Deus expulsa eles do jardim, posto para fora, mas para Deus não derramar a sua ira, porque Deus tinha prometido em Gênesis 3:15 o descendente da mulher que viria para destruir, para acabar com o reinado de Satanás e estabelecer o verdadeiro reino de Deus na terra, porque ele é o herdeiro verdadeiro da terra, o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher, e eles se vestiram. Então, quer dizer, o pecado deles foram cobertos. Então, assim, o pecado deles foram expiado, vamos dizer assim, foram pagos pelo Cordeiro, né, de Deus que tira o pecado do mundo, que diz, que Apocalipse 3:8 fala, né, que foi morto desde a fundação do mundo, ó, Gênesis 3:21, Jesus que foi morto desde a fundação do mundo. Então a morte teve por objetivo, o primeiro objetivo da morte foi acertar Jesus, não foi acertar a mim e a você,
Porque eu e você, todo ser humano que nasceu desde Adão, inclusive o Adão, ao crer o seu corpo ser coberto pelo sangue dos animais que morreu, que não tinha culpa nenhuma, mas morreu, tipificando e simbolizando Cristo que haveria de vir no futuro, o Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo, Apocalipse 13:8 está dizendo. Eles foram livres, foram salvos da condenação e da morte eterna. O primeiro a ser atingido pela morte, que sofreu a morte, que está debaixo da ira de Deus, essa é a morte, está debaixo da ira de Deus, foi Jesus. Ele foi acertado por Deus, em primeiro lugar, porque ele foi o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Então a morte tinha como objetivo atingir o Filho de Deus, para que ao atingir o Filho de Deus, ficasse evidente que o Filho de Deus é obediente a tudo ao Pai, até o ponto de quê? De morrer. Porque diferente de Satanás, Jesus sendo Deus, lá em Filipenses, acho que é Filipenses 3, ou é no 1? Deixa eu ver aqui. Filipenses. Aqui, ó. Filipenses 2. Tenham, aqui, ó. Satanás Satanás, na sua ânsia, na sua loucura de querer tomar o lugar do Filho de Deus, ele não se viu, né, na mesma humildade que o Filho se viu, ó. Tenham a mesma atitude e demonstração por Cristo. Paulo aqui está falando das pessoas serem humildes, não serem egoístas. Ele vai trazer uma lista de todo o sentimento, de toda a maldade e perversidade que Satanás tem, que está nos homens. Porque todos nasceram filhos de Satanás. Jesus deixou isso bem claro, né? Lá em João 8. Os homens são filhos do diabo. Eu acho que é João 8:44. Então ele vai falar, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Olha só. Embora sendo Deus, tá vendo? Ou existindo em forma de Deus, que ele era Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo. Tá vendo? Escravo de quem? Ou assumiu a forma de escravo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio de forma humana. Vai dizer o quê? Algumas traduções colocam essa frase no versículo 8. Ó. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo todo ele se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra. Toda língua declara que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá vendo a posição aqui? Jesus se humilhou e se entregou àquilo que Deus tinha destinado ele a ser, predestinado ele a ser. Não foi isso que Satanás fez, que é isso que eu estou querendo dizer a vocês. A posição de Jesus como filho e a posição de José. Que José se humilhou e se sujeitou a tudo o que lhe aconteceu. José também se humilhou, José também se sujeitou. E quando ele teve o encontro com os irmãos,
José não usou a sua autoridade, aquilo que ele tinha de poder, que tinha sido colocado pelo faraó. Ele não tinha deixado. Ele não deixou que o poder subisse a cabeça. José não permitiu que a sua autoridade e tudo que ele tinha lhe tirasse a bênção e o propósito que Deus tinha escolhido ele. Ele mesmo fala, a gente viu nos outros vídeos anteriores, assista para vocês. Mesmo José fala, não foi vocês que me trouxeram aqui, foi o Senhor Deus que permitiu que tudo isso acontecesse na minha vida, para que hoje vocês fossem salvos. Porque a salvação vem através do que Deus faz, não é do que o homem faz, não é do que José ia fazer, do que eles iam fazer, mas era o que Deus ia fazer através da vida de José. E essa deve ser a nossa colocação nessa vida, e essa deve ser a nossa posição na vida. É deixar Deus fazer, e não a gente procurar fazer com nossas forças e com nossos próprios meios, mas permitir que Deus nos use para que os planos dele sempre vá prevalecendo na nossa vida. Certo? Então, fechando o entendimento de que Jesus, sendo o próprio Deus, não se apegou ao poder de Deus. Antes ele se esvaziou de si mesmo e veio à terra e se humilhou como servo. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Desde a queda de Adão, Deus está apontando para o verdadeiro, para aquele que iria destruir toda a maldade e perversidade de Satanás aqui na terra, primeiro na sua vida, e depois, na segunda vinda dele, ele vai... Lógico, ele vai ter uma vinda que ele vai levar a sua igreja, vai salvar a sua noiva, porque a noiva não é destinada para a ira, mas para a salvação e para o casamento, para o gozo eterno vivendo com Cristo, que nós somos de Cristo, nós somos propriedade. A igreja é propriedade de Cristo, porque Efésios 5, do 20 ao 30, porque 21 ao 30, porque Cristo é o cabeça do corpo, e o corpo é a igreja. Então nós somos de Cristo, e Cristo é nosso. Nós pertencemos exclusivamente a Ele. Israel pertence ao Pai, Israel é do Pai, e o Pai tem propósito com Israel, e Ele vai voltar a tratar com Israel, porque Israel é uma herança dada a Cristo. A igreja não é herança dada, não é herança de terra. A igreja não tem herança de terra, mas a Israel tem uma herança de terra. E aquela terra foi dada a Cristo, que vai reinar em Jerusalém. Toda Israel vai ser restaurada. A partir de Israel, todos os povos e línguas e nações que já receberam a bênção do Cordeiro vão receber a bênção do Rei, e toda a terra será limpa e retirada toda a maldade e perversidade. E o reino de Deus prosperará na mão dele, porque ele foi considerado o quê? Por isso, por ele ter se humilhado, por ele ter morrido antes de todo mundo morrer, o Cordeiro de Deus, que é Cristo, provou a morte, Apocalipse 13:8, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ele provou a morte, ele obedeceu ao Pai e morreu, dando a sua vida e o seu sangue como uma aliança, como purificação de um povo exclusivo a Deus, e purificando e restaurando todas as coisas ao Pai, pelo sangue de Cristo. Tanto judeus, gregos e romanos, e todos, e gentios são unidos pelo sangue de Cristo como um povo exclusivo a Jesus Cristo. E o reino será restabelecido. O reino que Adão perdeu, a posse do reino, onde ele devia reinar, tudo que ele deveria fazer, o filho dele, que nasceu descendendo dele, vai reinar sobre a terra. Que é o quê? O alvo de Satanás. Se Satanás quer reinar, ele tem o seu reinado. Ele está dominando povos, línguas e nações. Mas ele quer tomar o lugar do filho.
porque o filho é o pai e o pai é o filho, só que ele não entendeu que ele não podia estar acima do filho, porque o filho é o próprio pai. Porque não tem três deuses, é um só. Deus se manifesta. E quando Deus criou todas as coisas, Deus colocou na criação do mundo aquilo que ele é. A assinatura de como Deus é está na criação, que é 3 em 1. Que nem um triângulo, né? 3 em 1. Um triângulo não é um triângulo sem uma das partes. Então tem que ser completo, 3. 3 em 1. Ali é um triângulo. Então Deus é 3 e é um só. Então Satanás desejou usurpar o lugar de Deus. Então Deus mostrou com a vida de Cristo, com a vinda do Messias, quem é que é digno de se assentar no trono. É aquele que cumpre e obedece às ordens de Deus. Satanás não obedeceu, ele não guardou a sua posição. Antes ele quis usurpar o trono, usurpando o trono do Filho. Então por isso Deus permitiu a queda de Adão e Eva, e nessa queda Deus mostrou e entrou numa batalha, numa luta com Satanás, não pelo poder do fato dele ser Deus. Por quê? Porque se ele entra numa batalha com Satanás, sendo Deus todo-poderoso, então podia-se dizer que Deus é um Deus tirano. Né? Deus é um Deus tirano. Deus usa o seu poder e a sua posição de Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele teria destruído Satanás lá na sua rebelião, isso aí está em Ezequiel 28 e Isaías 14. Então ele podia ter destruído Satanás e pronto. Mas daí, isso é tirania. E Deus não é tirano. Então Deus entrou numa batalha com Satanás, mas ele se rebaixou para mostrar para Satanás que aquele que faz a vontade de Deus, aquele que obedece o mandamento de Deus, é que tem o direito de se assentar no seu trono e estar com ele ali. E por isso ele veio em forma de homem e ele se rebaixou, porque ele se fez menor do que os anjos. Porque Jesus é 100% homem. Por ele ser 100% homem, então ele estava abaixo dos anjos. E Deus pegou alguém que estava abaixo dos próprios anjos, colocou nele o seu caráter, o caráter de Deus, amor, fidelidade, justo juiz, longanimidade, eternidade, justiça, paz, tudo o que é o caráter de Deus sem precisar de poderes. É só o caráter, agindo de acordo com o caráter de Deus. Nenhum homem, que é Jesus Cristo. E esse homem venceu e obedeceu até morte de cruz. E morreu naquela cruz. Cumprindo o plano e o projeto de Deus estabelecido antes da fundação do mundo. Então a ele foi dado o direito de reinar e se assentar e herdar todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Não só as da terra, que vai ser o reino milenar, que aquela terra de Israel foi dado a ele, é uma herança perpétua ao descendente de Abraão, que nem Paulo fala em Gálatas 3, né? Ao descendente, como falando de um só, não aos descendentes. Vocês estão entendendo agora? Então ele tem o direito de reinar sobre o reino de Deus, o qual Adão perdeu. Mas veio um segundo Adão, que recebeu a morte, morreu, e por ele ter lutado contra Satanás, lutado contra a maldade e a perversidade, né? Que ele já começou nascendo numa luta, né? Depois foi perseguido. Depois ele foi tentado, Mateus 4. E ele venceu a tentação como homem, com fome, 30 dias sem comer. Provavelmente ele bebeu água assim, mas 30 dias sem comer. A carne dele foi tentada por Satanás, ele venceu até. Aonde Adão caiu, Jesus venceu. E venceu por todos, de uma vez por toda. E isso valeu para sempre. Porque como sumo sacerdote, que nem Hebreus fala, da ordem de Melquisedeque,
ele, o sacerdote supremo, que representa as coisas reais, que é do céu, ele venceu. E ele venceu de uma vez por todas. E ele também é o cordeiro que se ofereceu. Foi oferecido como holocausto no lugar dos pecadores. E assim, ele pagou a dívida. Toda a dívida que havia na criação de Deus foi paga pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz e o seu corpo. E assim, ele como sacerdote, ele oficializou a si mesmo como um holocausto, como Deus exigia. E assim ele se fez inferior aos anjos, que não morrem. Mas esses anjos serão, sim, de fato, lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aí eles morrerão. Mas Cristo, o Filho de Deus, não morre porque ele é eterno. Porque ele mesmo se deu, acho que é em João 6, e ele mesmo ressuscitou. Porque Deus deu esse poder a ele de ressuscitar. A ressurreição, o poder glorioso de Deus colocado em Jesus Cristo para ele ser ressuscitado. E esse poder está à nossa disposição agora, ao povo de Deus. Tá? Assim como José, que é a história que a gente está lendo, que salvou todo aquele povo que estava morrendo, que iam morrer, todos iam morrer. Então Deus usa a vida de José para tipificar a vida de Cristo, que vem e salva de uma vez por toda. Nos compra de uma vez por toda para Deus. E aí nós agora somos servos de Cristo, somos totalmente cativos a Ele. E já não estamos mais presos no pecado, no domínio da carne e nem de Satanás. Por quê? Porque nós somos libertos. Não é isso que Jesus disse? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que Jesus fala lá em Evangelho de João 8. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi o que ele disse aos sacerdotes, aos fariseus, que foi tentar matá-lo, né? Lá aí Jesus fala. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então agora nós somos livres para pertencer a outro. Porque antes existia um título de dívida, que é isso que Paulo vai falar. Lá a gente vai ver agora, vamos ver se eu acho o capítulo aí. Né? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Colossenses 2,14 ao 17. É isso mesmo. Estamos no rumo certo. Vamos ler aqui. Colossenses 2,14. Aqui, ó. Aqui quando Paulo vai falar a forma pelo qual nós somos restaurados a Deus. No batismo, ó, quando a pessoa crê em Cristo Jesus e é batizada, ó, no batismo vocês foram sepultados com Cristo. Quer dizer, morremos para esse mundo e morremos com Ele. Fomos ressuscitados para uma nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Tá vendo? Vocês estavam mortos por causa de seus pecados da incircuncisão da natureza humana. Não havia tido um corte na carne. Circuncisão significa isso, um corte na carne, na natureza humana pecadora. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Tá vendo? Deus nos deu vida agora, perdoando todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-lo na cruz. Tá vendo? O título de dívida, eu vou mudar a versão aqui. Eu vou para a versão ARA. Vamos para o 14 aqui, ó. Que traz
um outro entendimento que eu gosto um pouquinho melhor. Desse 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, porque Deus disse, primeiro, em Gênesis 2,17, Adão, essa era a lei, se você comer do fruto, certamente morrendo morrerás, no hebraico morrendo morrerás, certamente lá no hebraico, onde está certamente, hoje na Bíblia, era morrendo morrerá, certamente morrerá, a palavra certamente é morrendo morrerás, que é duas mortes, morte espiritual e morte física. Então nós estávamos mortos, debaixo dessa condenação. Todos tinham que pagar um preço a Deus. E qual era o preço? Morrer. Porque não foi esse o contrato, não era essa a aliança, não é esse o acordo. Ó, você vai ter vida eterna e você vai viver no paraíso, tá tudo bem com você aí, até você não comer da fruta. Se você comer dessa fruta, você morre. Essa é a lei de Deus. Então todos os humanos estavam debaixo dessa lei. Esse era o escrito de dívida contra nós. Esse era o título de dívida que constava contra nós. O qual era, ó, tendo cancelado, deixa eu marcar aqui uma coisinha para nós ver, ó. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Então, quando Jesus morre, Jesus paga o nosso preço. Então, quando nós somos, ele vai falar mais para cima, quando nós somos batizados, nós somos colocados junto no corpo de Cristo. Pela fé, você crendo e entregando sua vida a Ele. Conforme você é colocado no corpo de Cristo, o título de dívida foi pago. Porque quando Deus nos busca, antes da gente chegar até Ele, e se a gente for até Ele sem pagar o título da dívida, certamente morreremos e seremos mandados para o lago de fogo. Mas então por isso Ele mandou o seu Filho abaixo dos anjos, até abaixo de nós, porque nós não precisamos passar pela morte, nós não precisamos receber a ira de Deus. O Filho recebeu a ira de Deus no nosso lugar. Então, quando Deus nos chama, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar e Ele nos coloca na morte do corpo do seu Filho, para que o sangue de Cristo nos lave e nos purifica completamente. E assim, a ira de Deus foi paga a Deus. Não é que Deus ficou sem pagamento. Não é que nós deixamos de pagar a Deus. Nós pagamos a Deus de uma vez por toda. Mas quem pagou no nosso lugar foi Cristo. Isso se chama o quê? Isso se chama graça, favor imerecido. Nós somos o quê? Justificado por outro, no lugar do outro. No termo jurídico, o justificado, justificação, é que eu fui declarado justo, nenhum tribunal, não porque eu mereço, porque alguém me declarou justo. E eu só sou declarado justo porque eu creio que Cristo Jesus é o Filho de Deus e Ele morreu no meu lugar. E aí eu sou colocado pelo Espírito junto na morte de Cristo e o sangue dele me lava e me purifica de todo o pecado. Agora eu posso ir confiadamente diante de Deus e ser recebido de Deus como filho. E Deus vai me ouvir, e Deus vai me guardar e vai me proteger porque Ele me ama. E esse amor dele é completo, Ele jamais vai deixar de me amar, jamais vai deixar de cuidar de mim. Então por isso que aqui diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele pegou o título de dívida, colocou na cruz e morreu e pagou o preço. O preço que eu deveria pagar a Deus para que a justiça fosse feita em mim, em relação a Deus, porque Deus é justo juiz, Jesus pagou na cruz com a sua vida e com o seu sangue. Então ele pegou o título da mão, né, da mão, né,
do próprio Deus, que é a lei. Ele foi lá, Deus estava lá, né? Deus tinha lá o título, né? Aí tá aqui, né? O livro, tá? O título, lá, o livro. Ah, então consta aqui, José, Maria, fulano, ciclano, beltrano. Tá aqui o título de dívida. Lá na eternidade, Deus falou assim, ó. Deus que criou os céus, a terra e todas as coisas, falou assim, ó. Ao criar os céus e a terra, nós vamos criar os céus e a terra. Certo? Certo. E aí, um dos seres angelicais vai se rebelar contra mim. Certo? Certo, vamos se rebelar. Porque ele vai querer assumir o meu lugar, ele vai querer... Porque como eu sou um Deus que não sou tirano, eu criei todas as criaturas, inclusive os anjos, com liberdade de escolher me adorar ou me servir. Mas um deles vai se rebelar contra mim, vai querer usurpar o meu trono. Vai querer tomar o meu lugar. Então, quando isso acontecer, eu vou fazer os céus e a terra, e da própria terra que eu vou fazer, eu vou pegar os elementos, que é a água e os elementos da matéria, e vou fazer um ser humano, que vai ser menor do que os anjos. E esse, eu vou criar um jardim, vou estabelecer um reino lá, e vou colocar esse homem lá. Esse homem vai ser tentado, e ele vai cair. Então, a partir desse homem, eu vou constituir duas linhagens de gente. A dos filhos de Deus, que eu já preparei aqui, né? Todos eles já estão aqui no meu livro, eles já estão aqui até no final. Quando eu vou acabar com essa criação que eu vou fazer, mas ela vai ter um começo, meio e fim. Então vai ter duas linhagens de gente. E você, meu filho, vai descer como servo humilde para mostrar para todos esses que são rebeldes a quem pertence o trono e a glória e o poder. Então, a gente já vai com esse livro aqui, todos os nomes daqueles que vão ser meu filho, já está aqui escrito, só que já tem um título de dívida, eles têm que pagar, porque eles vão nascer debaixo de uma linhagem pecadora, contaminada por esse anjo que vai se rebelar contra mim, que eu já sei que ele vai se rebelar. Então, todos esses vão nascer com o mesmo mal no coração, sendo filiados, sendo filhos desse Lúcifer, né, desse Ra-Satã, e eu vou fazer com que você vá lá e pague para mim esse título de todos aqueles que vão crer. Você paga para mim o título? O filho é obediente ao pai. Na hora, pai. Deixa comigo. Oxe, eu vou ser obediente, servo obediente ao Senhor. Eu vou obedecer. Então tá bom. Então vamos criar todas as coisas. E assim Deus fez e criou todas as coisas. E a criatura e o anjo que era Satanás se rebelou contra o Senhor. A gente sabe a história. Ezequiel 28, Isaías 14. E daí o Senhor Jesus pegou o título de dívida que estava na mão do pai. Não é na mão de Satanás não, viu? Porque a dívida era com o pai, não era com Satanás. Era com o pai. E pegou o título de dívida e o encravou na cruz. Com isso, aconteceu isso aqui, ó. E o encravou na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tá vendo? Toda maldade, perversidade, tudo aquilo que Satanás fez com que entrasse na vida do homem, Jesus pagou, eliminou. E Satanás foi exposto. Satanás perdeu o domínio. Por quê? Porque o título de dívida não estava na mão de Satanás. Não é Satanás que foi barganhar. Eu já ouvi história aqui em Serra Talhada, né? Tem até uma rádio aqui, que tem um dono de uma rádio aqui, não vou falar o nome dele, né? Mas já ouvi vários CD deles, que ele tomando uma interpretação errada desse texto, ele diz que esse título de dívida estava na mão de Satanás. Satanás estava com o título de dívida, que era nossos pecados e delitos, e Satanás usou esse título para barganhar nós com Jesus. Mentira. Isso é heresia, isso é errado. Porque como nós já vimos,
tudo é por meio dele para ele. Está lá em Filipenses, né? O texto que a gente leu em Filipenses 2. Tudo para ele por meio dele. Tudo foi feito por meio de... Inclusive o plano e o projeto para a salvação foi por meio dele. O título de dívida estava na mão de Deus. Ele foi lá e pagou, falou: pai, essa dívida eu vou pagar, eu pago. Isso foi feito desde o princípio do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele pagou. Com isso, ele despojou e envergonhou todos os principados. Agora, o inimigo não pode mais ir diante de Deus e falar assim: ó, fulano, Silcano, Maria, José, Beltrano, tem um título de dívida aí, viu? Ele é meu. Não foi isso que ele fez com Jó? Né? Enquanto ele estava dominando sobre todos os homens na terra, ele foi diante de Deus, né? Afrontar Deus. Olha, todo mundo aí, ó, que deve para o Senhor está na minha mão, né? Porque eles não têm como pagar a dívida. Aí o Senhor falou: você viu meu servo Jó, como ele é íntegro e reto e se desvia do mal? Porque Jó fazia holocausto, e o holocausto era a representação de Jesus. Jó abençoava e santificava os seus filhos através dos holocaustos de animais, feito em cima de um altar, que era uma promissória que Jó estava assinando para a salvação dos seus filhos através da vinda do Filho de Deus, que é o descendente da mulher. Porque Jó cria no descendente da mulher que viria destruir. E por isso ele obedecia a Deus fazendo sacrifício, que nem o seu pai antepassado mostrou para eles, né, Noé fazendo holocausto e sacrifício quando saiu da arca e fez aliança, o pacto com Deus. Então, ele faz isso. Mas Satanás foi lá reclamar. Falar: olha, eu domino tudo. Mas o Senhor falou: você viu meu servo Jó? Você pode dominar sobre todos os outros, mas sobre o meu servo Jó você não domina. Aí falou: lógico, ele faz isso porque o Senhor o protege e o guarda. Quer dizer, Satanás disse assim para Deus: você protege. O Senhor é um Deus que age como, né, como um grande rei supremo, né, que não permite que ninguém o toque. Quer dizer, uma tirania, né? Ninguém pode tocar nele, ninguém pode relar a mão nele, porque o Senhor o protege e o guarda de uma vez por toda. Ninguém pode tocar nele. É só por isso. É só porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e não permite que ninguém toque nele. Mas Satanás, como Satanás não vê o meu coração e o seu coração, ele não sabe de fato quem são os filhos de Deus ou não. Naquele tempo era mais difícil. Hoje nós temos o selo do Espírito Santo, que Satanás veio e pronto. Ali ele já sabe que ele não pode tocar. Mas no caso de Jó, não. Então Deus falou assim: eu vou provar para você que meu servo Jó não me serve e não é meu por causa das coisas dele. Toque nele, tire ele tudo que ele tem. Depois toque na sua saúde. Eu tenho aí na playlist aqui desse mesmo canal, tem uma playlist aí de Gênesis 3 até o 12, onde fala da vida de... Não. Na playlist tem, nessa playlist de Gênesis do 3 ao 12, tem a leitura, tem um vídeo aí, procura aí o meu vídeo aí, né, da série de Gênesis, de 3 a 12, tem um relato e a leitura completa do primeiro capítulo de Jó até o último, demonstrando de fato o que aconteceu com Jó. E toda essa batalha que Deus usou o caráter de Jó e não o poder de Deus para mostrar para Satanás quem ele era. Também Jó, nessa batalha, Deus mostrou que é o caráter do homem em Deus, em ser, no caráter. Não precisa de poder de Deus. É só ter o caráter de Deus em si. Ser como Deus é, porque nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Então, foi nesse caráter, em Cristo Jesus, em obedecer ao Pai em tudo, é que Cristo se tornou aquele que destruiu aquilo que nos era prejudicial. Ele pagou por nós na cruz. E isso Jesus fez, despojando os principados e potestades, tirou da mão dele. Porque o título de dívida
que fazia com que nós, os filhos de Deus, não fôssemos aceitos por Deus e ficássemos entregues à vaidade, ao mundo, ao pecado e filho do diabo, à escravidão do pecado e de Satanás, aquele título que não permitia que nós nos aproximássemos de Deus para sermos salvos de Deus e ser livre e liberto, aquele título que nos era prejudicial, Jesus o tomou e o pagou na cruz. E ao ser pago na cruz, esse título de dívida foi cancelado pelo sangue de Cristo. Sendo cancelado esse título, Jesus vai no mundo e busca e resgata todos os filhos de Deus através da pregação do Evangelho. Que eu e você que estão na igreja temos que fazer isso todos os dias, para que os filhos de Deus sejam resgatados do mundo para fora. Porque eles não devem mais nada a Deus. Como eles não devem mais nada a Deus, o poder de Deus está aí à disposição para salvar todos os filhos de Deus. E assim Satanás vai sendo despojado e tirado. A autoridade que Satanás tinha sobre os filhos de Deus foi destruída. Ele não tem mais autoridade. Ele foi destituído do seu cargo de autoridade. Ele não tem mais esse poder. Por quê? Porque Jesus pagou o nosso título de dívida, que era com Deus, e assim agora Deus derrama do seu poder para livrar e tirar os filhos de Deus da mão da nossa própria carne, da nossa própria vaidade, da nossa própria vontade e do próprio inimigo que nos dominava, e assim nos constitui reinos de sacerdote ao Pai, que é isso que Pedro vai falar, né? Primeira carta a Pedro 2:9, né? Que agora fomos constituídos reinos de sacerdote a Deus para pregar. Vamos ver isso lá rapidinho? Dois nove, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, tá vendo? Era povo do Satanás, não era povo de Deus. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Tá vendo? Fomos alcançados pela misericórdia. É graça, favor e merecido. Tá vendo? Então agora nós somos povo de Deus. E é assim que ilustra. E a história de José e da libertação por completo da fome e da miséria, e a compra que José fez, que é o capítulo que eu disse, né? O porquê que não podemos acusar José dele ter comprado todo aquele povo, aquela nação, aqueles povos a Faraó, é porque Deus estava usando a vida de José como ilustração do que Cristo ia fazer no futuro, que ia nos comprar de uma vez por toda. Entendeu? Ele nos comprou de uma vez por toda. Assim como José também libertou aquele povo da fome e da miséria. Mas lógico, o povo ficou sujeito a Faraó. E agora eles são propriedade do Faraó. Tipifica como eu e você agora, que fomos libertos da maldade, da perversidade, das garras de Satanás, agora nós somos completamente povo de Deus. Nós somos completamente filhos de Cristo. Nós não podemos ser vendidos para mais ninguém, porque agora nós somos propriedades do Senhor. E ninguém tira nós da mão dele. Nem nós mesmos conseguimos arrancar a gente mesmo da mão de Cristo. Então foi isso que a vida de José tipifica isso. E isso é maravilhoso demais, porque Deus mostra através da vida dos seus que ele vai usar para vir Jesus Cristo, porque Jesus estava sob os lombos de Judá, e Judá foi salvo ali, porque Deus estava no meio deles, Cristo estava no meio deles. Então Cristo estava ali junto com o seu povo, porque aquele povo são os descendentes de Cristo. Então, por isso, sempre na linhagem daqueles que são os antepassados de Cristo, Deus faz as histórias parecidas com
o Cristo que vai descender deles no futuro lá deles, faz histórias para que quando o Cristo vier, o povo de Deus veja e entenda o que Deus fez. Mas, certamente, os sumos sacerdotes, os fariseus, Herodes, Caifás e o sogro de Caifás, Anás, eles não viram Cristo, eles não entenderam, eles não compreenderam Cristo. E daí eles rejeitaram o seu Salvador. O Salvador que Deus mandou. Assim como Deus mandou José para salvar o povo da fome e da miséria. Deus mandou Jesus para salvar o povo da fome e da miséria e sede de Deus. Não é isso lá em Mateus 5? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados humildes, que verão a Deus. Pedro, João, todos os 12 apóstolos, 500 pessoas humildes, viram a Deus. Filipe, 14, perguntou, Jesus nos mostra o Pai, isso nos basta. Jesus falou, há tanto tempo estou convosco que ainda não me tendes visto? Então, aqueles que são verdadeiramente humildes, o servo humilde verá a presença de Deus. Está vendo o que Deus fez? Fez um homem abaixo dos anjos, e esse homem, sendo o próprio Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes ele foi servo e servo obediente de cruz. E morreu como servo humilde. Os humildes verão a Deus. Então Jesus é o próprio Deus. E ele se deu. Então isso ficou mostrado e comprovado. E despojado todos os principados. E Deus mostrou a Satanás que ninguém pode estar no trono de Deus se não obedecer a Deus, se não for servo humilde. E Jesus foi esse servo humilde. Então assim eu encerro por aqui. Agradeço desde já. E peço para você que ficou até aí, até nesse momento, se inscreva no canal, dê o joinha, dê o seu like. É importante você dar o like para que essa mensagem seja espalhada e mandada para mais pessoas. Compartilhe esse link desse vídeo no grupo da igreja, nos seus grupos do WhatsApp da igreja, de política, seja o que for, no Facebook, em todo lugar onde você puder levar esse link, compartilhe esse link para que mais pessoas entendam essa mensagem maravilhosa, essa salvação maravilhosa, através da vida de José, que salvou todo aquele povo, que tipifica a vida de Cristo, que salva o povo de Deus. Então compartilha. Também estou numa campanha aí, né? Tá aí do lado, o Pix, que eu preciso trocar esse meu computador para me fazer a live numa qualidade melhor, tanto na igreja, transmitir o culto da minha igreja, como também fazer essas... Em vez de eu estar gravando aqui para depois postar, eu poderia estar fazendo uma live. Então, eu preciso aí, ó, 87-988-25-40-43, para me trocar esse computador e comprar um computador, um Core i5 com uma placa de vídeo dedicada para que eu possa fazer transmissão com melhor qualidade. Daí eu preciso da sua ajuda. Tá bom? Não é para o meu prazer, não é para me usar em coisas fúteis, porque o meu computador e tudo que eu uso é para isso aqui, ó. Eu não uso para outra coisa. Cunho pessoal meu, para me favorecer, para mim, sabe, buscar alguma fama, alguma coisa. Eu não quero nem saber disso. Eu quero saber de propagar a palavra, o ensinamento verdadeiro da palavra de Deus, para que você entenda e compreenda de Gênesis e Apocalipse o que Deus fez e realizou, porque é um plano que ele já fez escrito desde a fundação do mundo, antes. Bom, então muito obrigado, você tem uma ótima semana, começando hoje, né? Hoje é dia 28/10, muito obrigado, Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima semana, que vá tudo bem e que você considere seriamente entregar a sua vida a Cristo Jesus. Porque nós somos a igreja do descendente. Tá? Nós somos a igreja do descendente, do Filho de Deus, que comprou nosso título de dívida e nos tomou para si. Porque aquele que compra dívida, ele compra para si, ele toma posse, que é dele. Tá bom? Então, muito obrigado, vocês tenham uma ótima semana, Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E assim Ele o quer.